Vamos iniciar agora o nosso módulo de Direito de Família. O direito civil é essencialmente patrimonial. É inclusive chamado por alguns como o direito dos ricos, pois realmente toda a nossa vida, a vida de todas as pessoas, é pautada por um interesse econômico, por uma conduta materialista, para aquisição de bens e formação de um patrimônio. Inclusive nas doações existe um interesse material por trás, tanto que quando a gente dá um dinheirinho para o porteiro do edifício, a gente espera que ele nos ajude a subir a feira e que lave o nosso carro. É disto que cuida o direito civil, de regulamentar a nossa vida, a vida das pessoas, de João, José, de Maria. No direito das obrigações, estudam-se as normas que regulam as relações das pessoas com outras pessoas, e a maior fonte de obrigação é o contrato. No direito real, estudam-se as normas que regulam as relações das pessoas com as coisas, para adquirir a propriedade. Pois bem, nas relações das pessoas com outras pessoas, através dos contratos, e das relações das pessoas com as coisas, adquirindo-se propriedade, vai se formando um patrimônio ao longo da vida, patrimônio que será transferido a nossos herdeiros, conforme as regras de direito das sucessões. Neste raciocínio, nós encontramos todo o direito civil, exceto o direito de família. Chama-se o direito das obrigações, das coisas e das sucessões o direito patrimonial privado, ou seja, o vasto campo do direito civil onde os particulares se relacionam com os outros e dispõem dos seus bens com ampla liberdade, com grande autonomia. Neste raciocínio, o direito de família fica deslocado, pois a maioria das suas normas são imperativas, obrigam as partes, e os direitos são indisponíveis, irrenunciáveis. Exemplo, nome, filiação, alimentos. Vejam o artigo 11 e o 1777. O profissional precisa de muita sensibilidade para atuar nessa área, inclusive porque veremos adiante que alguns autores os consideram parte do direito público e não do direito privado. Mas, no fundo, o direito de família integra o direito civil. E, para não fugir à regra, também existe uma questão patrimonial nas relações familiares, como veremos ao longo desse nosso curso. Vamos iniciar o nosso estudo sobre direito de família. Um conceito. Família é um grupo de pessoas ligadas entre si por relações pessoais e patrimoniais resultantes do casamento, da união estável e do parentesco. Parágrafo 4º do artigo 226 da Constituição Federal. Começaremos pelas relações de parentesco, conceito e espécies, consanguíneo por afinidade e civil. Parentesco é relação existente não só entre pessoas que descendem uma das outras ou de um mesmo tronco comum, consanguíneo ou natural, mas também entre cônjuge ou companheiro e os parentes um do outro, afinidade ou civil. Entre adotante e adotado, civil. Entre pai institucional e filho socioafetivo, civil. Artigo 1593. Observação inicial: marido e mulher não são parentes, mas cônjuges, ligados pelo casamento ou companheiros, conviventes caso vivam em união estável. Outra observação: não se cogita de casamento entre homossexuais em nosso país. No artigo 1514, a Constituição Federal, no parágrafo 3º do 226, que casamento é entre homem e mulher. Uma relação homossexual deve ser regulada pelo direito obrigacional, como uma união estável, e não pelo direito de família. Vamos às linhas e graus da sua contagem. Linha reta, lá no artigo 1591. São parentes em linha reta as pessoas que estão umas paras com as outras na relação de ascendentes e descendentes. Na linha reta, inexiste qualquer limitação para o parentesco, sendo infinito. Os parentes em linha reta devem alimentos uns aos outros, além de gozarem do direito à herança, prevalecendo a forma subsidiária, na qual o parente mais próximo exclui o mais remoto. Linha colateral ou transversal, artigo 1592 do Código Civil. São parentes em linha colateral ou transversal até o 4º grau, as pessoas provenientes de um só tronco, sem descenderem uma da outra. Artigo 1594. Contam-se na linha reta os graus de parentesco pelo número de gerações e na colateral também pelo número delas, subindo de um dos parentes até o ascendente comum e descendo até encontrar o outro parente. Limitações. Os alimentos somente podem ser cobrados entre colaterais, até o 2º grau, irmão. Os impedimentos matrimoniais alcançam até o 3º grau, tio e sobrinha, primos podem casar. O direito sucessório é reconhecido aos parentes até o 4º grau, de forma subsidiária. Primos, tio, tio-avô, sobrinho, neto. A contagem de graus para parentes colaterais.
Para contar o parentesco entre A e seu tio B, sobe-se a seu pai, W, a seguir o seu avô, X, e depois desce-se a B, 3 graus ao todo, pois cada geração corresponde 1 grau. Dessa forma, é de 2º grau o parentesco colateral entre irmãos, de 3º grau entre tio e sobrinho, e de 4º grau entre primos e tio-avô e sobrinho-neto. Efeitos jurídicos disso aí. A partir das relações de parentesco resultam direitos, obrigações e restrições. No direito de família, determinam impedimentos matrimoniais, instauram o poder familiar, impõem a obrigação alimentar, determinam a regulamentação de guarda e visita dos filhos, por exemplo. O que é casamento? É uma entidade familiar estabelecida entre pessoas, merecedora de especial proteção estatal, constituída formal e solenemente, formando uma comunhão de afetos, comunhão de vida, e produzindo efeitos no âmbito pessoal, social e patrimonial. Natureza jurídica disso: negócio jurídico, ato que decorre da vontade das partes a partir do consentimento, aproximando-se do contrato. Instituto jurídico, situação jurídica que possui parâmetros pré-estabelecidos pelo legislador e constituindo um conjunto de regras impostas pelo Estado. Natureza mista ou eclética, ato jurídico complexo constituído por características negociais e institucionais. Características do casamento, de acordo com a lei, doutrina e jurisprudência. Caráter personalíssimo, liberdade na escolha dos parceiros, que podem inclusive ser do mesmo sexo, caso da união estável. Disciplina por meio de normas cogentes de ordem pública. Solenidade na celebração. Inadmissibilidade de termo ou condição. Estabelecimento de uma comunhão de vida, devendo ser monogâmico e passível de dissolução. Finalidades: procriação dos filhos como consequência lógico-natural e não essencial. Legalização das relações sexuais, uma vez que dentro da satisfação sexual é que a norma inerente à natureza humana, apazigua a concupiscência. Educação da prole. Atribuição do nome ao cônjuge, reparação de erros do passado. Casamento civil e casamento religioso. Veja no artigo 1512. O casamento é civil e gratuito, a sua celebração. Assim, o ordenamento brasileiro não confere validade ao casamento religioso, mas nada obsta que a cerimônia de casamento civil, com efeitos civis, seja realizada pela autoridade eclesiástica. O casamento gera dever de fidelidade, dever de coabitação, em regra, presunção de esforço comum na aquisição do patrimônio do casal, presunção de paternidade, parentesco por afinidade. Formalidades preliminares do casamento. Habilitação, artigo 1525. O requerimento da habilitação para o casamento será firmado por ambos os nubentes, de próprio punho ou a seu pedido por procurador. Artigo 1527. Estando a ordem à documentação, o oficial extrairá o edital, que se fixará durante 15 dias nas circunscrições do registro civil de ambos os nubentes e obrigatoriamente se publicará na imprensa local, se houver. Fases do procedimento de habilitação. Fase de requerimento e apresentação de documentos. Fase dos editais de proclamas e expedição da certidão. Vamos à validade do casamento no plano da existência. Existência do consentimento dos nubentes, manifestação de vontade, celebração do casamento com a presença de autoridade. No plano da validade, e as nulidades se encontram no artigo 1548, casamento contraído por pessoa sem o necessário discernimento para os atos da vida civil, ou quando um dos impedimentos matrimoniais for violado. Os impedimentos matrimoniais, lá no artigo 1521, não podem casar os ascendentes com os descendentes, seja o parentesco natural ou civil, os afins em linha reta, o adotante com quem foi cônjuge do adotado e o adotado com quem foi do adotante, os irmãos unilaterais ou bilaterais e demais colaterais até o 3º grau inclusive, o adotado com o filho do adotante, as pessoas casadas, o cônjuge sobrevivente com o condenado por homicídio ou tentativa de homicídio contra o seu consorte. As anulabilidades, lá no artigo 1550. É anulável o casamento de quem não completou a idade mínima para casar, do menor de idade núbil, quando não autorizado por seu representante legal,
por vício da vontade, coação ou erro essencial, do incapaz de consentir ou manifestar de modo inequívoco o consentimento, realizado por mandatário sem que ele ou outro contraente soubesse da revogação do mandato e não sobrevindo coabitação entre os cônjuges, por incompetência da autoridade celebrante também. Prazos decadenciais das anulabilidades. Defeito de idade, 180 dias a partir do momento em que o menor atingir a idade núbil. Falta de consentimento, 180 dias a partir do momento em que o menor atingir a maioridade. Erro essencial, 3 anos. Coação, 4 anos. Incapacidade relativa por causa psíquica, 180 dias. Revogação do mandato, 180 dias a partir de ciência do mandante. Incapacidade da autoridade celebrante, 2 anos. Erro essencial, está lá no artigo 1557. Considera-se erro essencial sobre a pessoa do outro cônjuge quando o que diz respeito à sua identidade, sua honra, sua boa fama, sendo esse erro tal que o seu conhecimento ulterior torne insuportável a vida em comum ao cônjuge enganado. A ignorância de crime anterior ao casamento, que por sua natureza torne insuportável a vida conjugal. A ignorância anterior ao casamento de defeito físico irremediável ou de moléstia grave e transmissível, pelo contágio ou herança capaz de pôr em risco a saúde do outro cônjuge ou da sua descendência. A ignorância anterior ao casamento de doença mental grave que, por sua natureza, torne insuportável a vida em comum ao cônjuge enganado. Sobre o casamento putativo, lá no artigo 1561, deve ser reconhecida sua invalidade do casamento. Boa-fé dos nubentes ou apenas de um deles. Erro desculpável, declaração judicial. Efeitos jurídicos são a manutenção do nome do cônjuge, fixação de alimentos, presunção de colaboração na aquisição patrimonial. Causas suspensivas, lá no artigo 1523. Não devem casar o viúvo ou a viúva que tiver filho do cônjuge falecido enquanto não fizer inventário dos bens do casal e der partilha aos herdeiros. A viúva ou a mulher cujo casamento se desfez por ter sido nulo ou por ter sido anulado, até 10 meses depois do casamento da viuvez ou da dissolução da sociedade conjugal. O divorciado enquanto não houver sido homologada ou decidida a partilha dos bens do casal. O tutor ou curador e seus descendentes, ascendentes, irmãos, cunhados ou sobrinhos com uma pessoa tutelada ou curatelada, enquanto não cessar a tutela ou a curatela e não estiverem saudadas as respectivas contas. Vamos à celebração do casamento. Formalidades para habilitação. O casamento é um negócio jurídico formal e solene, possuindo um procedimento de habilitação prévio e seus requisitos encontram-se dispostos lá no artigo 1525 e seguintes. Pelo artigo 1526, apenas será necessária a homologação do juiz nas habilitações para os casamentos que forem impugnadas. Depois da habilitação, devem ser publicados os proclamas do casamento, lá no 1527. Caso cumpridas as formalidades dispostas em lei e verificada a inexistência de fato obstativo, o oficial de registro extrairá o certificado de habilitação. Dá uma olhadinha no 1531. Formalidades. Celebração do ato. O casamento é um ato solene que deve ser realizado na sede do cartório de forma pública, com pelo menos 2 testemunhas. O ato poderá ser realizado em outro local com autorização da autoridade celebrante, com pelo menos 4 testemunhas. Assim, estando presentes os nubentes, pessoalmente ou por procurador especial, juntamente com as testemunhas e o oficial do registro. O presidente do ato, após ouvir os nubentes e a afirmação de que pretendem casar, por livre e espontânea vontade, declarará efetuado o casamento. Momento a partir do qual o casamento passa a produzir efeitos, conforme está lá no artigo 1514. O casamento se realiza no momento em que os nubentes se manifestam perante a autoridade competente a sua vontade de estabelecer vínculo conjugal e a autoridade os declara casados. Manifestação de vontade dos nubentes mais a declaração de autoridade. O registro encontra-se no plano da eficácia. E casamento em caso de moléstia grave? Lá no artigo 1539. No caso de moléstia grave de um dos nubentes, o presidente do ato irá celebrá-lo onde encontrar o impedido, sendo urgente, ainda que à noite, perante 2 testemunhas que saibam ler e escrever. Pela jurisprudência, dispensa-se o processo de habilitação anterior.
A falta ou impedimento da autoridade competente para presidir o casamento suprir-se-á por qualquer dos seus substitutos legais e a do oficial do registro civil por outro ad hoc, nomeado pelo presidente do ato. O termo avulso lavrado pelo oficial ad hoc será registrado no respectivo registro dentro de 5 dias, perante 2 testemunhas, ficando arquivado. E o casamento nuncupativo? Quando algum dos contraentes estiver em iminente risco de vida, não obtendo a presença da autoridade a qual incuba presidir o ato, nem a de seu substituto, poderá o casamento ser celebrado na presença de 6 testemunhas, que com os nubentes não tenham parentesco em linha reta ou na colateral até 2º grau. Verificada a idoneidade dos cônjuges para o casamento, assim o decidirá a autoridade competente com recurso voluntário às partes. O juiz mandará registrá-la no livro de registro dos casamentos. Tal assento assim lavrado retroagirá os efeitos do casamento quanto ao estado dos cônjuges, a data da celebração. Importante observar que serão dispensadas as formalidades legais se o enfermo convalescer e puder ratificar o casamento na presença da autoridade competente e do oficial do registro. Artigo 1540. Casamento por procuração. O casamento pode celebrar-se mediante procuração, por instrumento público, com poderes especiais. A revogação do mandato não necessita chegar ao conhecimento do mandatário, mas celebrado o casamento sem que o mandatário ou outro contraente tivessem ciência da revogação, responderá o mandante por perdas e danos. Dá uma olhada lá no 1542. Vamos à prova do casamento. Prova direta. Artigo 1543. O casamento celebrado no Brasil prova-se pela certidão do registro. Pelo artigo 1544, o casamento de brasileiro celebrado no estrangeiro perante as respectivas autoridades ou os cônsules brasileiros deverá ser registrado em 180 dias a contar da volta de um ou de ambos os cônjuges ao Brasil, no cartório do respectivo domicílio, ou, na sua falta, no ofício da capital do estado em que passarem a residir. Efeitos do casamento. Efeitos sociais. Emancipação do cônjuge incapaz. Artigo 5º, inciso 2º do Código Civil. Estabelecimento do vínculo de parentesco por afinidade. Artigo 1595. Atribuição do estado civil de casado. Presunção de paternidade. Artigo 1597. Efeitos pessoais. Comunhão de vida, com base na igualdade de direitos e deveres dos cônjuges. Possibilidade de acréscimo do patronímico do outro cônjuge. Fixação do domicílio conjugal, estabelecimento de direitos e deveres recíprocos. Deveres do casamento, artigo 1566, são deveres de ambos os cônjuges, fidelidade recíproca, vida em comum no domicílio conjugal, mútua assistência, sustento e guarda e educação dos filhos, respeito e consideração mútuos.